Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje? Então, hoje eu vou começar a aula lendo para vocês uma lenda africana. Depois que eu terminar a leitura da lenda africana, aí eu vou explicar para vocês a atividade direitinho, tá? Então, presta atenção. A lenda é a lenda da girafa e do rinoceronte. Segundo a lenda, a girafa era um animal com pescoço normal, assim como todos os outros bichos. Até que houve um período de muita seca, uma seca terrível, em que os animais precisavam andar quilômetros e quilômetros para procurar água, comida. Eles já haviam comido todas as ervas rasteiras que existiam e eles precisavam andar muito para procurar água e comida fresca. Um dia, em uma dessas andanças em busca de água, a girafa encontrou com o rinoceronte e os dois começaram a lamentar-se. A girafa disse então: "Olha só, veja só, meu amigo, muitos animais escavando o chão em busca de alimento, tudo está tão seco, mas as acácias continuam com as folhas verdes. Pena que ficam tão no alto as folhas das acácias, a árvore é tão alta." O rinoceronte concordou com a girafa e a girafa continuou: "Seria maravilhoso poder comer essas folhagens que se encontram lá no alto das copas dessas árvores. É uma pena que nós não possamos subir nas árvores." O rinoceronte então teve uma ideia. "E se nós fôssemos falar com o feiticeiro? Ele é muito poderoso, pode nos ajudar." A girafa adorou a ideia e eles foram até a casa do feiticeiro explicar o que eles queriam. Quando chegaram, o feiticeiro disse que isso seria muito fácil e pediu para os dois voltarem no dia seguinte para que ele lhes desse uma poção mágica para que os pescoços deles e as pernas deles crescessem e eles pudessem alcançar as folhas macias das acácias. No outro dia, a girafa foi até a casa do feiticeiro, mas o rinoceronte não compareceu, porque ele tinha encontrado pelo caminho umas folhas, umas ervas pelo caminho, e ele estava lá bem tranquilo, comendo aquelas folhinhas, e ele esqueceu do compromisso com o feiticeiro. O feiticeiro então ofereceu a poção para a girafa e sumiu o feiticeiro. A girafa comeu a poção e logo começou a sentir suas pernas e o pescoço alongando-se. Ela sentiu-se tonta, mas quando abriu os olhos, ela percebeu que tudo estava diferente. Ela logo avistou uma acácia e percebeu que ela agora alcançava as folhas lá de cima. E ela começou a se deliciar com aquelas folhas verdinhas. O rinoceronte, por sua vez, de repente, lembrou-se do compromisso e correu até a casa do feiticeiro. Correu atrás da poção, mas já era tarde e não havia mais poção. Ele ficou furioso porque imaginou que tivesse sido enganado. E desde então, ele passou a perseguir o feiticeiro pela floresta inteira e corre atrás também de todas as pessoas que cruzam no seu caminho. Então, pessoal, essa é a lenda da girafa e do rinoceronte. E essa lenda, como qualquer lenda, ela tenta explicar fatos da natureza que eram inexplicáveis para povos antigos. Como não havia uma explicação que eles pudessem ter,
as lendas eram criadas como forma de explicar alguns fatos. E no caso aqui, a explicação é de por que a girafa tem o pescoço tão mais longo, né, que os outros animais, e por que o rinoceronte corre pela floresta atrás de tudo e atrás de todos. E aí, esse é o motivo da lenda da girafa e do rinoceronte. Certo? Próximo vídeo eu vou explicar para vocês qual será a nossa atividade. Então, agora nós vamos partir para a nossa atividade. Então, a nossa atividade hoje será fazer a ilustração dessa lenda da girafa e o rinoceronte. E aí, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é uma ilustração. A ilustração é o desenho que acompanha a história que a gente está lendo no livro. Às vezes a gente nem presta atenção nisso, mas a ilustração ela é uma parte muito importante, porque ela vai aguçar a nossa imaginação sobre aquela história, a respeito daquela história que nós estamos lendo. E o ilustrador é muito importante também. Ele precisa ter uma conexão muito boa com o autor da história, com a história, para poder a ilustração ficar bem bacana, tá certo? E assim, eu vou mostrar para vocês algumas histórias e algumas ilustrações. Olha só, isso aqui, o nome da história é Carnaval na Floresta. Quem é o ilustrador? O ilustrador é o Paulo Tenente. E aí vocês vão ver que a história, a ilustração dele combina perfeitamente com a história. Olha, vou mostrar algumas. Olha aqui, ó. Olha. Então, se o carnaval se passa na floresta, os protagonistas da história são os animais. E ele veio desenhando, olha. É uma história engraçada, ele veio desenhando. E aí vocês observem que o texto da história está inserido na ilustração. Então tem a ilustração, o texto veio aqui junto do desenho, tá? Meio que em cima. No caso aqui é um elefante com uma orelha bem grande, bem grandão. E a ilustração está aqui, na orelhinha do elefante. E aí vai continuando, olha. Uma coisa importante é perceber que na hora de escrever, o texto não pode ficar numa parte escura. A ilustração tem que estar mais clara na hora de aonde você vai colocar o texto, senão você não vai conseguir ler, tá certo? Olha, agora tá na árvore e continua, olha lá. Agora tá no céu e tá lá, acompanhando a história. Outra bem bacana é essa aqui, a história chama Quero Colo. E os ilustradores são os mesmos autores da história. Eles são os autores, Stella Barbieri e Fernando Vilela. E olha só que bacana, olha. Aqui tem o desenho, veja que a página também tem um desenho e aqui está o texto, olha lá. Olha, tem um grafismo de fundo, o texto. Na outra página é um outro tipo de letra, que é um outro tipo de letra, o desenho, olha. Outro grafismo, outro colorido. Outra letra, outra cor para letra. Olha o desenho, que bacana. Olha que bonito. Tá vendo? Olha, outro grafismo, outra cor, olha. Olha que lindo, olha. A ilustração chama muito a atenção para a história. E aqui é uma história africana também, chama As Tranças de Bintu. A ilustração é de Shane W. Evans. Deixa eu passar aqui para vocês darem uma olhada.
É bem colorido. Olha, texto, ilustração no resto todo da folha. Texto, ilustração. Aqui, a ilustração, o texto tá aqui embaixo. Tá vendo? Olha, aqui tá o texto, aqui tá a ilustração. E esse aqui que eu quero mostrar para vocês, olha, isso aqui não é um livro editado, é um livro, sim, que foi feito, mas ele não foi editado. E quem fez isso aqui foi a minha irmã, quando ela fez um trabalho para a escola, para o curso que ela estava estudando para professora. E aí, olha só, ela pegou uma poesia e ela ilustrou com a ideia dela, o que ela tinha na cabeça, o pensamento dela, ela ilustrou essa poesia. O nome da poesia é Imaginação de Verdade, de Duda Machado. E a ilustradora quem é? É a minha irmã, Betina Raquel. Olha. Tá vendo? Aí ela fez a escrita, o texto aqui, uma folha, e o desenho aqui. E aí, gente, ela desenhou com lápis, ela pintou com lápis de cor, isso aqui é lápis de cor, tá vendo? O texto tá aqui separado, olha. E ela, ó, chão, céu, a pessoa deitada, olha, tá vendo? O texto tá aqui. E o desenho tá aqui. O desenho tá aqui. E o que eu quero que vocês façam é isso mesmo. Vocês vão pegar a nossa lenda e vão transformar a lenda em um livro ilustrado por vocês. Para facilitar a vida de vocês, eu separei a poesia, a lenda em várias partes, e cada parte pertence a uma folha. Então, vocês vão pegar, olha, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem a capa. Então, o que tem aqui na capa? O nome da história, aqui vem o desenho, e aqui está escrito Lenda Africana Ilustrada por, e cada um vai escrever o seu nome. Então, esse desenho aqui vai ser o desenho da capa. Aí vem aqui mais uma parte da história, e aqui o espaço para desenhar. Uma parte da história, o espaço para desenhar. Uma parte da história, o espaço para desenhar. Isso aqui eu vou fotografar e vou deixar no final, para vocês poderem copiar na folha de vocês, tá certo? Vocês vão pegar a folha de sulfite e vocês vão decidir. Ah, o texto eu quero escrever em cima, ou eu quero escrever embaixo, eu quero escrever na direita, eu quero escrever na esquerda. Vocês vão resolver. E o resto do espaço é para desenhar. Cuidado com o tamanho da letra. Se vocês fizerem uma letra muito pequena, as pessoas não vão conseguir ler. E lembrem-se que um livro é para que outras pessoas leiam também. Então pensa bem, qual o tamanho dessa letra? É melhor eu fazendo uma letra cursiva ou é melhor eu fazendo uma letra bastão? Se ficar muito pequenininho, as pessoas não vão conseguir ler. Se eu fizer muito grande, não vai caber no espaço, não vai sobrar espaço para eu desenhar. Então, vocês são ilustradores, vocês vão pensar sobre isso. E vocês vão criar o desenho de vocês. A lenda da girafa e do rinoceronte. Então, eles começam conversando. Ah, que lugar é esse que eles estão conversando? Em que lugar se passa essa história? É só desenhar a girafa e o rinoceronte? Não, você tem que
desenhar o conjunto do lugar onde eles estão. Lembrando que a história começa como? Na época em que a girafa ainda não tinha o pescoço comprido. Então lembra, no comecinho da história, por toda a parte até ela tomar a poção, a girafa tem o pescoço do tamanho de qualquer outro animal. Somente depois que ela toma a poção é que o pescoço dela fica comprido e as pernas também ficam compridas. Então, lembrem disso na hora de fazer o desenho. Senão vocês vão acabar desenhando uma girafa de pescoço comprido e perna comprida logo no começo da história. E não é isso que fala. Cada pedaço do texto tem um desenho correspondente. Eu vou fotografar direitinho e vou deixar lá para vocês. E vocês vão ter que pensar sobre isso. Porque arte, gente, é pensar. A gente precisa pensar sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente quer fazer. Tá certo? Vocês vão poder fazer o desenho do jeito de vocês. Mas, lembra o que eu sempre falo na escola. É do jeito de vocês, mas não é de qualquer jeito. Todos os artistas que a gente vê naqueles quadros em museus, eles pensaram no jeito deles desenharem, deles pintarem, deles fazerem a forma com que eles poderiam se expressar através da arte. Por isso que a gente não vê tudo igual. Cada um tem o seu jeito. Se eu pego um quadro do Leonardo da Vinci, é de um jeito. Se eu pego da Beatriz Milhazes, é de outro jeito. Se eu pego do Van Gogh, ele tem o jeito dele de desenhar, de pintar. Se eu pego da Tarsila do Amaral, tem outro jeito. Se eu pego da Tomi Otaki, ela tem um jeito também de desenhar, de pintar. Se eu pego do Salvador Dalí, ele tem o jeito dele. Porque todos os artistas pensam e vão pensando durante toda a sua carreira sobre a sua forma de expressão pessoal. E vocês vão fazer a mesma coisa. Lembre-se, sobre tudo que nós já trabalhamos em arte, vocês já têm aula de artes há muito tempo, não só comigo, mas com a professora Sandra. Então pensem em tudo que vocês já aprenderam e ponham isso no papel, tá certo? Usem outras formas de pesquisa também para vocês pensarem como poderia ser esse trabalho de vocês, tá certo? Depois que vocês terminarem de desenhar tudo, todas as partes da lenda, vocês vão pegar e vão fazer isso aqui, ó. Vão grampear, ó. Vão pegar um grampeador, vão grampear e vão fazer um livro. Olha lá, ó. Fazer o livro da história de vocês. E vocês vão fotografar as páginas que vocês fizeram e vão me mandar a foto do trabalho de vocês, porque eu quero muito ver como é que vocês ilustraram essa história da lenda da girafa e do rinoceronte. Vocês podem usar lápis de cor, podem usar giz de cera, podem usar tinta quem quiser, quem tiver oportunidade. Podem fazer somente com lápis de escrever preto. E aí lembrem que nós já fizemos um trabalho, e já falei sobre isso com vocês também, foi semana passada, sobre como trabalhar com preto, né? Com as várias tonalidades, um lugar você faz mais escuro, outro lugar você faz mais clarinho, para fazer a diferença. Se você vai trabalhar só com lápis preto, pode ser o lápis de escrever ou um lápis de pintar preto, preto com cinza, só o preto, preto mais claro, preto mais escuro. E aí vocês vão pensar e ilustrar a lenda da girafa e do rinoceronte, tá bom? Espero os trabalhos de vocês na próxima aula. Beijo para todo mundo!